Deu 13. Deu 13. Olha lá, Capela, 2 minutos não tinha. Tá no regimento interno. Hã? Tá no regimento. Olha, tudo bem. Só que alguém reclamou. Bom, a partir de agora você acompanha as sessões extraordinárias de hoje. Na primeira sessão será votado o projeto de lei complementar do Executivo Municipal que trata do plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município. Na segunda sessão, que será seguida desta, será votado o mesmo projeto, mas em segunda discussão. Vamos acompanhar. Para liberar, só se não fizer agora, não vamos fazer isso. Não, vai fazer. Vai embora, você vai embora. Liberou já. Viu? Tá? Daqui a pouco eu tô lá. Daqui a pouco eu tô lá. Vai, ó, Heráclito, eles vão apresentar um orçamento aí. Eles vão apresentar um orçamento hoje. Agora. E que lá nós vamos tirar. A mera está 500 e pouco. Isso vai cair uns 150. Ah, tudo bem, beleza. Aí se sobrar a gente faz o pedido para comprar os outros Eu te carros. falei, vamos fazer só isso daí pra gente daqui uns 15, 20 dias a gente ter a posição, vai sobrar dinheiro. Tá bom. Beleza. Bom, bem. Valdir, apertou aí? Aperta aí, Valdirzinho. Verde. Sete. Felipe, chama lá. Tá certo, tá bom? Não, bem, bem. Ô, Rodrigo. Você está vindo, tá aí na corredora. Mas não tem 12 votos, hein? Não, tem nada. Acho que é essa, tipo, você só volta sem pensar. Você tem, também não tem pressa. O quê? Ah, não. Agora não. Esse pessoal que tá aí, o que é? Esse que eu vi. É que vai entregar o orçamento hoje. Você? Vai. Não, vai lá na sua sala. Vai na minha sala. Ah, mas não toma pressa. Não, falei pra ele 5h30. Não, se der daqui a pouco o intervalinho, você vai, recebe, tchau. Ah, o Jorge vota com nós. O Jorge vai votar. O time não tem duas, não é nosso cara. Não, mas então. Olha, você falou que... Aí ela falou pra mim, você falou 67, aí pro Galvão, 67. Isso, o Valtinho pegou meia de surpresa. Pegou. Você de prefeito, você gastaria 60. Que é isso?
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Acho que já temos número suficiente para entrar em votação. Podemos? Sessão extraordinária não pode ser suspensa, né? Vamos lá? Eu não suspedi a sessão. Não, estamos Vossa aguardando Excelência, só. não, mas eu não suspedi a sessão. Estamos aguardando a votação, presidente. Prazo. A presidência suspende a sessão para analisar uma emenda da Comissão de Justiça. Suspende por 5 minutos. Autoria da vereadora Glaucia. Vereadora Glaucia, Bertin e Gasparini.
É aberta a sessão, votação da ata da sessão anterior. Chamada. Votação da ata da sessão anterior. Chamada. Aprovada a ata. Primeiro projeto, primeira discussão. Projeto de lei complementar número 145/2014, Executivo Municipal, revoga o inciso 2º do artigo 7º e do artigo 18º da Lei Complementar 2504, de 28 de dezembro de 2011, que trata do plano custeio de regime de previdência social dos servidores públicos, município de Ribeirão Preto, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo vereador para discussão, está em votação. Primeira discussão, chamada. Para encaminhar, vereadora Glaucia.
senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Viviane Alexandre, público presente, imprensa. Me causa estranheza voltar a essa casa um projeto que foi negado na semana passada. Na quinta-feira, esse projeto foi negado por 11 votos, não conseguiu a maioria para aprovação. E nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada. A prefeitura, ela diz que não tem uma dívida de 37 milhões, mas ela faz um termo de parcelamento sem a anuência da casa e traz um projeto para que nós venhamos a homologar esse termo de parcelamento de uma dívida que ela nega ter. Se ela nega ter essa dívida, o mínimo que deve ser feito é discutir judicialmente. Porque se admitiu que tem uma dívida, ela nega com base em estudos que não foram apresentados a esta casa. Por que não usar as vias judiciais para questionar essa dívida? Nós vamos ter mais uma vez de corrigir um erro, e existem erros formais aqui, muito sérios. A portaria que é mencionada aqui, número 403, ela foi revogada. E a portaria 402, que está prevista aqui na lei, não diz respeito ao parcelamento. Então, há um erro formal na lei. E, mais uma vez, uma sessão extraordinária, às 4h. Por que essa pressa? Nós vamos virar o mês. Será que tem alguma coisa que não pode acontecer? Não pode ser descoberto? Será que tem algum recurso que não foi repassado? Eu lanço essas dúvidas. E são dúvidas muito pesadas. Essa casa tem sido vítima da falta de transparência, da falta de clareza, quando vem projetos. E quando você lida com vidas, com pessoas que trabalharam, se dedicaram para construir esse município, pessoas que nós conhecemos, nós lidamos no dia a dia, na administração pública. Nós sabemos de tantos servidores que têm procurado melhorar a administração nessa cidade, melhorar os serviços. Quando você trabalha e quando você vem nessa casa e decide sim ou não com relação ao futuro dessas pessoas, é muito sério. Não dá para simplesmente acatar um pedido, uma conversa no telefone por parte do executivo, com erros formais e com informações que não batem. Ora, se não deve, vai questionar judicialmente, busca vias judiciais, esclareça para esta casa, esclareça para os funcionários. O sindicato não foi procurado, o IPM, nós conversamos com algumas pessoas hoje, não tinham sido procurados a diretoria para conversar sobre isso. E vamos aprovar essa lei? Não podemos, porque essa pressa. Gostaria que pudesse ser esclarecido, não fomos esclarecidos, infelizmente. Muito obrigada. Vereador Maurício Gasparini, para encaminhar. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, muito boa tarde. Nós estamos aqui reunidos em sessão extraordinária e é lógico que todos aqui foram pegos de surpresa, né? O assunto não é novo, nos foi trazido aqui na quinta-feira e, por bem, essa casa teve a prudência de rejeitar o projeto para que nós pudéssemos nos debruçar ainda mais no assunto. Mas a realidade é uma só. Essa administração aproveitou do fim de semana, onde todos aí passam com a família, e nos manda em caráter de urgência esse projeto para ser votado em sessão extraordinária. Mais uma vez nos causa uma preocupação muito grande, porque eu duvido, vereador Beto Canguçu, que tenha dado tempo da administração municipal ter sequer ouvido o Conselho do Instituto de Previdência Municipal. E uma vez que esse Conselho
não foi ouvido, vereador Marcos Papa. Nós estamos aqui diante de um ato deliberativo somente da prefeita e de sua equipe, sem a anuência, por exemplo, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ribeirão Preto, sem a anuência de todos os membros que compõem o conselho do IPM. Senão, para que conselho? Simplesmente para serem comunicados de que a prefeitura estará mandando um projeto para ser votado com urgência nessa tarde? Que viesse aqui junto um parecer do Conselho do Instituto de Previdência Municipal, dizendo que concorda com isso. Todos nós aqui, vereadores, teríamos claramente uma posição de apoiá-los, né? Agora, nós não temos o posicionamento do sindicato de Ribeirão Preto. Cadê o sindicato para se manifestar nessa hora? Cadê o conselho do IPM para se manifestar nessa hora? E aí, querem que os 22 vereadores assumam essa bronca, façam uma análise superficial, superficial. Esse assunto aqui mereceria uma discussão de, no mínimo, umas 2 horas nessa casa, pessoal. Então aqui não é brincadeira, não. Nós estamos lidando com a garantia do Instituto Previdenciário dos nossos servidores. E é difícil, na situação que Ribeirão Preto caminha, nós darmos um aval assim às cegas, simplesmente por compromisso político. É isso que está acontecendo nessa casa hoje. E eu não quero lá na frente ser cobrado pelos aposentados de Ribeirão Preto, que infelizmente tem o seu instituto extremamente machucado nessa administração. Esse instituto está sob o olhar assustado de todos nós, desde que eu entrei como vereador. Tanto que a vereadora Vivi abriu, carinhosamente a chamo de Vivi, a Viviane, para finalizar, abriu uma comissão especial de estudos para analisar essa situação. Porque toda hora nós somos pegos de surpresa com atos deliberativos que ferem o Instituto Previdenciário de Ribeirão Preto. Eu peço aqui, solicito à presidência da Comissão Especial de Estudos do Instituto de Previdência Municipal de Ribeirão Preto, vereadora Viviane, que pelo menos a comissão dê um parecer sobre isso. Peça para que segure esse projeto na data de hoje, para que na comissão possa ser discutido isso. Não foi discutido esse projeto lá, nem a comissão da casa se manifestou. Como podemos votar às cegas um projeto desse, pessoal? Por isso que eu encaminho ao contrário. Muito obrigado. Não havendo mais vereador para encaminhar, está em votação chamada. Aprovado em primeira sessão, discussão, há uma emenda da vereadora Glaucia Berenice. Glaucia, vereador Bertinho Scandiuzzi e também do Maurício Gasparini. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei complementar 145/14. Está em votação a emenda da vereadora. Chamada. Fica suprimido o artigo 3º. Fica homologado o termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciários, acordo da Cadeprev, número 00768-2014, cujo extrato de parcelamento de 2014 foi publicado no Diário Oficial do município de 16 de setembro de 2014.
Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Correto, vereador André? Para encaminhar a vereadora Glaucia Berenice. Senhores vereadores, como eu disse anteriormente, essa casa, ela simplesmente está servindo para homologar um acordo que já foi feito. E eu distribuí a todos os vereadores, coloquei à mesa de todos os vereadores, o termo que foi publicado no Diário Oficial e um guia de perguntas e respostas que está no site da Previdência Social. E nesse guia de perguntas e respostas é feita a seguinte pergunta: é possível formalizar termo de acordo de parcelamento do valor do déficit atuarial apurado na avaliação atuarial? Não. A resposta: pois o parágrafo 5º, artigo 5º da portaria do Ministério da Previdência Social, número 402/2008, que trazia tal previsão, foi revogado pela portaria 21/2013. As formas adequadas e permitidas para equacionamento do déficit atuarial são aquelas disciplinadas na portaria número 403. Diante desse erro formal, diante das dúvidas que pairam sobre esse acordo, que não é permitido pelo próprio Ministério da Previdência Social, eu venho pedir aos vereadores, através do acolhimento dessa emenda, que o acordo essa homologação seja retirada dessa lei. É simplesmente isso. Nós estamos pedindo para retirar, suprimir da lei a homologação que é feita por essa casa. Obrigada. Não havendo mais vereador para caminhar a emenda, está em votação. Chamada. Está negada a emenda da Glaucia. Está encerrado para justificar o vereador Beto Canguçu. Depois, vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, eu queria justificar meu voto contrariamente ao projeto em razão de uma coisa que eu prezo muito na vida pública e na vida política, é a coerência das posições. Obviamente, levantei o questionamento em relação a esse projeto na quinta-feira. A Câmara, numa atitude corajosa, negou o projeto diante dos questionamentos na época. Há um ditado que fala, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio para se resolver as questões, né? No caso, foi uma semana. Como seja uma noite, um dia, 2 dias, 3 dias, um telefonema, 2 telefonemas, 3 telefonemas, não é isso que determina a minha posição, mantive o voto contrário ao projeto. Alguns colegas vereadores me perguntaram, mas você vê algum problema nesse projeto? Eu não vejo um problema, eu vejo vários problemas, né? A não ser que algumas pessoas possam achar razoável de que o município faz um acordo, aprova uma lei em 2011, para pagamento de uma tarifa adicional sobre a cota patronal ao fundo dos municipários de aposentadoria. Aprova em 2011, para pagar essa tarifa adicional. E já no primeiro mês descumpre a lei e o faz por 2 anos e meio. Gerando uma dívida de 37 milhões. E que, tardiamente, a Prefeitura percebeu que esses 2,66 não era necessário o pagamento disso. Se tivesse atentado para o acordo dos 28% feito na Justiça, em relação ao salário dos servidores, não precisaria ter acrescido 2,66 na cota patronal. Ou seja, por descuido, deixou-se de modificar a lei já em 2012, o que gerou a dívida de 37 milhões. Então, primeiro erro, perguntaram se eu considero normal. Eu não posso considerar normal o município ficar inadimplente por quase 30 meses e essa inadimplência gerar uma dívida de 37 milhões que poderia ter sido evitada
com um simples projeto de lei do Executivo encaminhado a esta Casa, revogando os termos da lei de 2011. Não posso considerar isso normal. Segunda questão que eu não posso considerar isso normal. O Diário Oficial do Município, daqui a pouco vai passar a chamar diário não oficial, né? Porque a quantidade de atos ilegais que publica é uma coisa absurda. No Diário Oficial do Município, de terça-feira, 16 de setembro, o IPM publicou um extrato de parcelamento de um acordo entre o município e o Ministério da Previdência Social. Um acordo que não tinha sido homologado por esta Casa, que está sendo homologado hoje. Eu não considero isso normal. Pode ser que alguns vereadores considerem normal você publicar um extrato de um acordo no dia 16 de setembro, tá certo? E o Legislativo autorizar no dia 30. É de duas uma. Ou a Prefeitura considera, ou tem certeza que a Câmara não tem valor nenhum para o município, e ela considera que aqui é composto de alguns funcionários dela, então a certeza daí da homologação. Então, eu não considero isso normal, dos vereadores que me perguntaram. Não posso considerar isso normal. Publica no Diário Oficial do Município um parcelamento que não tem o aval da Câmara, e considero isso normal? Não. Trouxe, para concluir, no dia de hoje também um adicional, dizendo que o fundamento jurídico do próprio termo, o extrato de parcelamento publicado no Diário Oficial, faz menção a uma portaria do Ministério da Previdência Social que foi revogado por outra portaria. O que está valendo agora? Pode ou não pode? Né? Então, não considero isso normal, senhores vereadores. Respeito as pessoas que consideram isso normal. Eu só fico imaginando, nós temos aqui empresários, vereadores, né? Temos profissionais liberais que têm escritórios, que têm funcionários. Eu fico imaginando se eles administram os seus negócios da maneira como se administra o serviço público. Deixa a empresa se endividar porque gosta de pagar a dívida, ou deixa o seu escritório, os seus funcionários. Há uma demora quando a gente quer concluir, fica olhando para o presidente, autoriza-se, o presidente corta o microfone na hora que ele imagina que deve. Eu espero que as pessoas não administrem seus patrimônios, suas empresas, conforme eles administram e legislam do ponto de vista do interesse público, senão vai ser o caos, vai ser uma tragédia do ponto de vista da finança das suas empresas. André. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na sessão passada eu me manifestei no sentido contrário à aprovação do projeto e diria, o que temos para hoje é um não, até porque a administração municipal não fez a sua lição de casa, que era minimamente apresentar documentos, justificativas técnicas para formar o convencimento de cada parlamentar. Tardiamente, após a votação, a administração manteve contato. Eu me reuni durante mais de quase 2 horas e conversei bastante com o superintendente do IPM, que é o credor, com a representação da administração, que é o devedor, com as suas assessorias jurídicas. Também mantive contato com o presidente do conselho do SASSOM e do IPM e também com o presidente do Sindicato dos Servidores. Lembrando que a discussão deveria ter sido feita à exaustão, tanto com o conselho quanto com o sindicato, o que só foi feito a posteriori. E nós chegamos naquela encruzilhada. Mais uma vez, nós parecemos aqueles soldados da Polícia Militar ou aqueles soldados da ONU que têm que desarmar bomba. E hoje nós temos uma bomba. Se está constatado que não é necessário mais repassar o 2,66, e se nós não aprovamos, o mês vira hoje, aí ele fica devendo mais um mês. Devendo mais um mês daquilo que não deve. Então a incoerência de lá precisa ser resolvida aqui. Porque senão, aí até nós seremos cobrados pela prefeitura dever mais um mês de uma dívida que ela não teria. Então a falha de lá repercute aqui. Com relação ao... Pois não, Glaucio.
O senhor teve condições de fazer os contatos hoje? Eu só gostaria de saber se a administração explicou por que não pagou nenhuma parcela. Se já tinha o entendimento de que não devia esses 2,66 há 30 meses atrás e por isso não pagou as 30 parcelas. O porquê do não pagamento? Por que deixar correr 30 meses? O senhor teve essa resposta? Eu entendo que nós devemos endereçar esse questionamento para eles, sim, porque talvez o que deveriam ter feito? Ter mandado a correção antes. É isso, se tinha convicção de que estava errado, por isso não pagou, tinha que ter mandado a lei antes, concordo. Agora, no texto que a vereadora passou, aqui fala que, no final, na segunda parte da resposta, fala que as contribuições suplementares e os aportes, se não passados, tornam-se dívidas previdenciárias. Então, nesse sentido, a segunda parte da resposta aqui, pelo meu entendimento breve, possibilitaria sim o acordo. O que fica de lição? Que tem erro na administração, erro gritante. O que fica de lição? Que a administração tem que empenhar os seus técnicos, as suas assessorias, antes de encaminhar as coisas. O que fica de lição? Precisa arrumar casa, precisa acertar. E o que fica de lição? A Câmara não é homologatória, não pode ser homologatória. Mas a Câmara tem responsabilidade. Se a administração não teve ou não tem, a Câmara tem. E nesse momento é essa responsabilidade que faz com que eu mude o meu posicionamento com entendimento, com fundamentação, para votar e para cessar a irregularidade. Essa é a irregularidade. Então, esse é um posicionamento pessoal meu, essa é a minha justificativa, é isso que eu quero encaminhar. Obrigado. Encerrada a primeira sessão. Reaberta. Abre a segunda sessão, chamada regimental. Está a quórum. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 145/2014, Executivo Municipal revoga o inciso 2º do artigo 7º do artigo 18º, lei complementar do 2504 de 28 de dezembro de 2011, que trata do plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Ribeirão Preto e da outras providências. Está em discussão. Não havendo vereador para discussão, está em votação. Chamada. Aprovado definitivamente o projeto. Não havendo mais matéria, está encerrada as sessões extraordinárias.